Bom, dando continuidade aqui, nós temos aqui um exemplo de um reparo, onde nós temos lá duas etiquetas para as peças responsáveis e 19 etiquetas para as peças consequentes. Então, só para a gente entender, o usuário teria que identificar quais são as peças, ir lá gerar as etiquetas, saber qual é a responsável, quais são as suas consequentes, quais peças não precisam ser enviadas para o CTG, então peça abaixo de R$ 50 não precisam ser enviadas, óleo e filtro lubrificante. Então, quer queira ou quer não, nós temos aqui uma intervenção de um operador para poder fazer a identificação dessas peças. O barcode, ele por si só, ele já vai fazer isso automaticamente, ele vai sinalizar quais são as peças responsáveis e quais são as consequentes, e quais dessas peças precisam efetivamente ser impressas as etiquetas para serem enviadas. Lembrando que as peças que forem emitidas, obrigatoriamente elas precisam ser enviadas para o CTG. Agora, óleo filtro lubrificante, quando ele gerar, não precisa mandar fisicamente, porém a etiqueta da peça precisa ser enviada. Aqui nós temos o exemplo de como vai ficar a etiqueta do volume. Então, a etiqueta do volume, no nosso exemplo aqui, a gente colocou um volume só, então ele fez o volume 1 de 1. Né? Caso nós tivéssemos dois volumes, ele ia fazer 1 de 2, 2 de 2. Ele emite dois joguinhos desse para cada volume que eu sinalizei lá na hora em que eu estava fazendo a preparação das etiquetas. Então, se eu for usar 3 volumes, ele vai gerar 3 joguinhos desse daqui. Uma etiqueta vai ser colocada em cima e outra etiqueta vai ser colocado na lateral da caixa. Tá? Então, por isso que ele gera duas etiquetas por volume. Já que tem aqui as informações do CTG, onde está lá o portão 5, né, de onde tem que ser entregue essa peça. Né? Nós temos também as informações aqui do concessionário, a etiqueta, o código de barra. Esse código de barra aqui ele é único para para os volumes todos. Né? Se eu tiver 10 volumes, ele vai gerar um código de barra para os 10 volumes todos iguais. Então, diferente da peça que ele tem um CPF para cada peça, então na verdade a gente tem aqui um valor único, um CPF único para todos os volumes que forem enviados. Tá? Fiquem atentos em relação à entrega até, né? Então aqui nós temos o prazo máximo de entrega. Número de nota fiscal, que vai constar aqui na etiqueta, então informem as notas fiscais, o número de notas fiscais correto. Uma atenção muito especial para essa parte do volume, né? Então, esses volumes, principalmente lá no CTG de Resende, nós estamos observando assim, muito transbordo de de transportadoras de uma para outra até chegar no CTG. Então, é importante que a gente tenha a informação aqui do volume correto para que na hora em que o caminhão estiver descarregando a gente identificar, olha, o concessionário informou que ele tem lá 3 volumes e realmente está sendo entregue aqui 3 volumes. Bom, feito isso, nós temos lá uma parte de recebimento em que nós vamos fazer o recebimento do teu volume. Então, a gente consegue conferir o prazo, as informações de transportador que você colocou, número de notas fiscais, né? E aí nós vamos sinalizar a remessa recebida, ou podemos ter lá uma situação de remessa recusada, remessa conferida, ou seja, o caminhão chegou, nós realmente identificamos que está tudo correto, então você vai ter um status lá no teu lançamento, então remessa a conferir. Esse é o finalzinho da linha, que daqui a pouquinho eu vou mostrar isso daí. Essas informações são importadas automaticamente, né, como a gente informou para vocês, e isso vai dar uma visão também bacana para vocês de quando o caminhão chegou lá no CTG. O que nós podemos ter aqui em situações é que o volume, então, fisicamente chegou lá obstruído, chegou lá danificado, colocaram uma caixa pesada em cima do teu volume, então o teu volume chegou ali amassado, então a gente procura sinalizar isso e, se for o caso, a gente recusa o lançamento, devolve para você, te mostrando os motivos que ocorreram ali naquela entrega daquele lançamento. Aí você vai ter, como eu disse lá atrás, aqui já numa visão ampla, né? Então você vai ter lá os seus lançamentos fechados, em que você fechou e está pronto para mandar. Ou ele vai estar em aberto. O aberto é que você ainda está em preparação das etiquetas, você está imprimindo, você está fazendo todo um preenchimento de informações de agregado, como a gente falou, colocando algumas informações lá no campo observação. Agora, quando você fecha o lançamento, é que ele está pronto para ser enviado ali para a gente.
E quando o caminhão estiver saindo, você vai clicar lá no botão enviar, que eu vou falar daqui a pouquinho, numa visão que você vai ter das telas do sistema. E fiquem atentos também em relação ao limite de devolução aqui, né? Então aqui aparece o limite de devolução que você tem para aquele lançamento. Bom, feito isso, você vai ter lá uma consulta de remessas, onde você vai enxergar as suas remessas e o status, né? Então o que a gente não pode ter é isso aqui, ó, remessa não entregue no prazo. Então, por algum motivo, o concessionário não entregou lá no prazo e vai aparecer remessa não entregue no prazo. Você lembrando que você tem 30 dias para poder mandar esse lançamento. O final da história aqui fica assim, ó, remessa a conferir. É quando a gente recebeu o seu lançamento e já está em processo de conferência. Ou você pode ter assim, ó, remessa enviada. Você foi lá, preparou todo o lançamento, mandou o caminhão embora e você clicou lá em enviar. Então fica lá a remessa enviada. Então fica aguardando o CTG fazer o recebimento desse teu lançamento. Então fiquem de olho, né? Então olha lá, ó, o status correto tem que ficar remessa a conferir. Bom, feito isso, só para entender lá dentro do CTG como é que funciona a coisa, nós vamos pegar o seu lançamento e nós vamos conferir peça a peça. Então, como eu disse, sistema nenhum vai conseguir corrigir. Você tinha que mandar, por exemplo, ali um amortecedor, mandou embreagem no lugar. Então, peça trocada, peça incorreta. Ou podemos ter a seguinte situação, peça incompleta. Ou podendo ter o quê? Peça danificada. Danificada porque às vezes é comum chegar lá no CTG uma caixa de papelão, colocaram lá na parte de transporte da peça, provavelmente isso é feito por transportadoras, né? Uma caixa de madeira pesada em cima e aquela caixa de papelão não foi suportando o peso e aí chegou amassada bem no meio mesmo. A gente já chegou a ver cenários desse tipo, inclusive a gente já divulgou até fotos em relação a isso. Então isso é sinal que ali houve um mau transporte e aí a gente pode ter uma peça ali dentro daquela caixa danificada pelo transporte. Então, peça danificada. A gente sinaliza tudo isso daí também lá dentro do CTG e emite lá uma notificação para você de como chegou aquela peça, quando a gente tem algum tipo de avaria nesse sentido. Para entender lá o processo dentro do CTG, para quem nunca visitou o CTG, né? Então funciona assim, tem fornecedor que todos os dias estão lá no CTG, ele tem um grande volume de peça. Então, no caso, ZF, nos dias de hoje, né, Camis, então ele está presente lá praticamente todos os dias, porque ele tem um volume de peça muito grande. Tem fornecedor que aparece lá uma vez por semana, porque o volume dele é menor. Tem fornecedor que aparece lá uma vez a cada 15 dias e tem fornecedor que no mínimo aparece uma vez por mês. Então, só para vocês entenderem, nós temos a visita de mais de 200 fornecedores lá dentro do CTG, em que a gente vai criando um calendário ali para poder fazer as visitas e pegar aquela caixa e fazer uma análise daquelas peças todas que foram enviadas por toda a rede de concessionários. Então, só para você entender como é que funciona o processo lá dentro do CTG. E uma coisa que é importante, que a gente sempre fala nos cursos de garantia, e reforçamos a mensagem, que você tem que se preocupar sempre em colocar a peça responsável junto com as consequentes. Isso por quê? Porque a gente tem que garantir que esse processo como um todo chegue na bancada do fornecedor para poder fazer uma análise. Ou seja, desde a separação no concessionário até a hora que chega lá no caminhão, chegou o caminhão, a gente abre a caixa, pega aquela peça, coloca numa bancada, faz a conferência. Então tudo aquilo está agrupado, peça responsável com a consequente. A gente vai e coloca no cesto do fornecedor de vários concessionários e depois o fornecedor em sua visita pega esse conjunto, né, essa peça com as consequentes, coloca na bancada e faz uma análise. Então nós temos que garantir que tudo isso caminhe junto, né? Então por isso que é importante quando a gente cobra em circulares e sempre questiona algum concessionário que não segue esse procedimento, de que ele sempre deve acondicionar as peças responsáveis com as consequências para que a gente consiga garantir que o fornecedor na sua análise ali tenha esse conjunto na mão para poder fazer a análise da peça. E aí nós temos lá a análise do fornecedor. Então o fornecedor pega kit a kit desse, então responsável com as suas consequentes, e ele vai lá dar um status, né? Então, ora esse fornecedor vai dar lá um aprovado, e aí a gente já scrapeia essa peça no CTG, ou ora esse fornecedor também pode dar um aprovado e dizer o seguinte: não, eu quero levar essa peça lá para dentro da minha casa, quero levar lá para dentro da minha empresa para a gente fazer uma análise melhor desse processo, porque eu não tenho um ferramental, não tenho dispositivo aqui o suficiente para poder fazer essa análise dessa peça. Ou ora o fornecedor ele vai enviar essa peça para análise e ele ainda não vai nos dar uma resposta. Ele tem 30 dias para poder responder esse processo.
Então, enquanto isso acontece, você, concessionário, não pode dormir sossegado, porque ele ainda está analisando a sua peça, se ele vai dar um de acordo ou não. Tá? Então, ele levou sua peça para análise. Ou, o que pode acontecer é o fornecedor ali de cara pegar a tua peça e dizer o seguinte: olha, eu vou recusar isso daqui, vai dar lá um código de recusa, e aí a gente já tem ali um laudo ou algum código que vai devolver para você dizendo o porquê que aquela peça não foi aprovada. Então, isso aqui é só para entender o trâmite, como é que funciona lá dentro do CTG. Então nós temos aqui uma análise em mano, nós temos todas as peças, uma visão do armazém, armazenado, aprovado, recusado, então peça a peça, como está o status dela ali dentro da operação, inclusive peças que estão em análise, CTG, peça em litígio, né? Então tem muitas vezes que a Volkswagen, a MAN, né, ela como um todo, ela está aí ali em análise com o fornecedor, então aquela peça ainda está num processo de litígio, né? Nem a Volkswagen ainda teve um entendimento, nem o fornecedor em relação àquela peça. O concessionário já não tem mais nada a ver com isso, mas são processos que acontecem ali dentro do CTG, que a gente separa aquela peça e a gente chama aquela peça de peça em litígio, né? Ela está ainda em processo de definição de engenharia, qualidade e assistência técnica, qual vai ser a tratativa que nós vamos dar para aquela peça. Bom, temos lá a peça danificada, incorreta, enfim, nós temos lá um feedback de todas as peças que foram recusadas, quais foram os status que elas receberam. E nós temos a parte de reconsideração. Então aqui só para vocês entenderem que não muda nada do processo como é hoje, né? Nós temos perspectiva de colocar isso aí no sistema web, mas por enquanto nós vamos tratar as peças de reconsideração dos débitos do dealer ainda via e-mail do Sopecan. E muito em breve a gente tem projetos para estarem melhorando esse processo, mas por enquanto a gente vai estar tratando isso via e-mail Sopecan. Então as partes de consideração de nada muda, vocês vão ter um módulo aí que ele não vai ser utilizado num primeiro momento. E por fim, nós temos lá um scrap seletivo. Então a gente faz lá uma seleção do que é a composição da peça, ele tem mais ferro, alumínio, cobre, plástico, a gente faz uma separação seletiva, inclusive de peças em potenciais para estarem sendo destinadas para remanufatura, né? Compressor, embreagem, turbina e assim por diante. Então a gente faz uso dessas peças até para mandar para remanufaturado. E aí está o meu telefone de contato, caso vocês tenham alguma dúvida em relação ao processo. Agora eu vou na próxima etapa, na próximas vídeo, nós vamos falar efetivamente de como preencher um processo de envio para o CTG. Então não perca o próximo módulo aí.